Olá! São muitos os princípios que deverão regular a elaboração do orçamento. Esses princípios que a doutrina define e que a Constituição Federal ou as leis, quando a Constituição não expressamente coloca o princípio, algumas leis, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320, acabam abarcando e definindo esses princípios para que todos os entes da federação observem. Agora nós vamos ver o princípio da anterioridade ou da precedência da lei orçamentária. Isso implica dizer que a lei orçamentária será aprovada no exercício anterior. É o correto. O prazo para publicação da lei orçamentária anual é 31 de dezembro do ano anterior. Então, essa anterioridade vai permitir que os órgãos públicos, os poderes, saibam exatamente o que ficou definido para que eles possam executar no ano seguinte. E aí, em 30 dias, o Poder Executivo vai editar o decreto de execução orçamentária com o programa de desembolso, mas pelo menos cada um dos poderes, cada um dos órgãos já pode começar a se preparar para pôr as mãos na massa e começar a gastar o dinheiro público e atender às necessidades públicas. Mas nem sempre é assim. Às vezes a aprovação do projeto demora e ele acaba saindo ao longo do ano. Isso está errado, né? Ele deveria sim estar aprovado, publicado antes do final do exercício anterior, o que seria o respeito ao princípio da precedência, da anterioridade da lei orçamentária, tá? Então, nunca, deixando para o ano seguinte. Os créditos adicionais devem ser aprovados por lei e terão vigência naquele exercício. Então, a gente sabe, o orçamento prevê as despesas para o ano seguinte. O orçamento prevê créditos, valores para essas despesas. Mas, às vezes, ao longo do ano, vai ser necessário um suplemento, um crédito suplementar, vai ser necessário uma nova despesa, um crédito especial ou uma emergência, um crédito extraordinário. Sempre por aprovação por lei. E esse crédito adicional aprovado por uma lei ao longo do exercício terá que ser utilizado naquele exercício. Afinal, se houve a emergência, se houve a necessidade, é para ser cumprido naquele ano. A única exceção permitida é se a aprovação do crédito adicional se der nos últimos 4 meses do exercício, porque aí pode não dar tempo e esse crédito adicional acaba sendo utilizado depois, no exercício seguinte. E como a gente já viu, despesas que ficam para o exercício seguinte, mas que tenham recursos no exercício anterior, vão constar da rubrica de restos a pagar. Então, pode acontecer sim a existência de restos a pagar com créditos adicionais, mas apenas se for no final, nos últimos 4, no último quadrimestre, nos últimos 4 meses do ano. O outro princípio, o princípio da anualidade. A gente já cansou de falar que o orçamento tem a vigência de 1 ano. A lei orçamentária é anual, a LDO é anual. Então, essas duas leis têm vigência apenas de 1 ano. E o exercício, no direito financeiro, a Lei 4.320 define que o exercício é coincidente com o ano civil. O ano civil no Brasil começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Então, é essa coincidência periódica aí que a gente tem em relação ao orçamento. O orçamento deve ser atualizado todos os anos. Isso é muito interessante, é muito importante, porque o orçamento tem que ter um período. Poderia ser um período de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. É que 1 ano é um período bastante razoável e tradicional, Em quase todos os países do mundo se adota o período anual. Mas, de toda forma, o importante é que o orçamento seja periódico, porque eu tenho que ter uma avaliação do resultado desse programa, desse orçamento. Eu tenho que repensar e ver quais foram as necessidades atendidas e quais são os próximos passos da programação que a gente vai poder executar. Então, essa questão de que o orçamento é periódico se faz necessária para essas avaliações. Já pensou um orçamento aprovado para 10 anos? O país todo já mudou em 10 anos, a sociedade mudou em 10 anos. E não houve uma reavaliação das condições que o país tinha
quando o orçamento foi aprovado. Então é importante que ele seja periódico. O princípio da unidade e o princípio da universalidade, e também chamado o princípio da universalidade de princípio do orçamento global. Por que dois princípios? Por que dois nomes? Tudo colocado na mesma regra. É que os autores vão dando nomes diferentes, a forma como a Constituição também é diferente, mas a gente vai ver que é muito parecido e a gente pode englobar numa coisa só. No princípio da unidade, é um documento só, é um orçamento só, é uma lei só. São 3 leis, Plano Plurianual, LDO e Lei Orçamentária Anual, mas o resultado final, aquela lei que nós chamamos de orçamento típico, que é a Lei Orçamentária Anual, ela será uma só. Então, essa unidade do orçamento, nenhum ente da federação terá para um mesmo ano 4 orçamentos diferentes funcionando. Um manda gastar 10, o outro manda gastar 20, o outro manda arrecadar mais, o outro manda arrecadar menos. Que bagunça é essa? O orçamento tem que ser único. Então, é o princípio da unidade. O princípio da universalidade, porque todas as receitas, todas as despesas estarão nesse orçamento só. É o orçamento global, o orçamento que engloba todas as receitas e todas as despesas. Então, esse documento único contém o universo das receitas, o universo das despesas. Por isso que vira uma coisa só com vários nomes, né? E no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, nós já vimos que para a União, esse orçamento único, esse documento único, essa lei única, que é a Lei Orçamentária Anual, ela tem o orçamento fiscal dos poderes e órgãos, ela tem o orçamento de investimento e ela tem o orçamento da Seguridade Social. Isso nós já vimos, mas sempre falando da unidade. A unidade não é apenas formal, é uma unidade financeira, uma unidade de programação, é um planejamento único também, né? Por isso que o princípio da unidade ganha uma dimensão maior, melhor, quando a gente fala de uma programação única também, né? E aí o princípio da totalidade. Há uma descentralização dos órgãos públicos, ministérios, secretarias. Nós vimos que existem órgãos orçamentários e existem unidades orçamentárias. E, de repente, em razão de serem vários poderes, vários órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas, você passa a ter uma multiplicidade de orçamentos num documento único, assim como o orçamento da Seguridade Social, que também está separado, mas tudo no mesmo documento. Então, aí um princípio da totalidade do orçamento público, né? Orçamento global, princípio da totalidade, princípio da universalidade, princípio da unidade, tudo para dizer que vai ser uma lei orçamentária anual. Princípio da exclusividade ou pureza orçamentária. Na lei orçamentária anual constará apenas a previsão de receita e autorização de despesas. Não podem ser colocados no orçamento outros assuntos, outras matérias que não sejam matérias financeiras, que não tratem de receita e despesa, de gasto de dinheiro público. Por isso que é o princípio da exclusividade ou da pureza da lei orçamentária. Só que a própria Constituição, no parágrafo 8º do artigo 165, que diz expressamente do princípio da exclusividade, mas diz que não se inclui nessa proibição de ter situações estranhas, matéria estranha na lei orçamentária, mas diz que pode ter autorização de créditos suplementares de contratação de operações de crédito também. Então, além de receita, além de despesa, vai ter autorização para crédito suplementar, mas isso é matéria financeira. Vai ter autorização para operações de crédito, para dívida pública, mas isso é matéria financeira. Então, a gente não saiu muito, né? Apenas está especificando, não é só a receita, só a despesa, mas também matérias financeiras um pouco diferentes. No caso do crédito suplementar,
aquela despesa que está prevista e aquele crédito orçamentário podem não ser suficientes. Então, a própria lei orçamentária já autoriza um suplemento, um crédito a mais, caso aquele dinheiro acabe. Né? Não deu, né? Não foi suficiente, já está ali previsto o crédito suplementar, já tem autorização legal para um crédito suplementar. Nas operações de crédito, já vem lá a autorização que, se faltar dinheiro, vai contratar dívida, vai fazer um empréstimo, vai emitir títulos da dívida pública, também autorizados. É obrigatório que haja autorização legal, então já está autorizado na lei orçamentária. E existe a antecipação de receita, essa operação de crédito, antecipação de receita, é um crédito de curto prazo, é um empréstimo de curto prazo que já está autorizado. Então, janeiro, fevereiro, março, não tem dinheiro suficiente, não tem receita suficiente, aquele município, aquele estado vai contrair um empréstimo, vai lá no banco, contrai o empréstimo e esse empréstimo ele é de curto prazo, ele será pago até o dia 10 de dezembro daquele mesmo ano. E por ser de curto prazo, ele tem condições muito boas, condições muito favoráveis, é um empréstimo muito especial. E já vem autorizado, então, que é possível adiantar a receita tributária através de um empréstimo bancário, por isso que se chama antecipação de receita. Como nós vimos, o princípio da exclusividade proíbe matéria estranha, as chamadas caudas orçamentárias, orçamentos rabilongos, olha que denominação tão engraçada, né? Ou seja, tem o orçamento normal, com as regras exclusivas do orçamento, e tem um monte de rabichos, um monte de caudas orçamentárias, isenção tributária, aumenta para funcionário público, um monte de coisa que não tem nada a ver com orçamento, uma regra de saúde lá que não tem nada a ver. Então, não pode, é proibido, uma coisa que acontecia muito antes da Constituição de 88, de encaixar no orçamento assuntos que não tem nada a ver, as chamadas caudas orçamentárias, que criavam os orçamentos rabilongos, que tem o rabo comprido, né? Não é mais assim. E também as leis orçamentárias são exclusivas, você não pode ter matéria orçamentária em lei que não é orçamentária. Né? Pega uma lei do funcionário público e encaixa lá uma nova despesa, encaixa lá uma receita, a previsão de receita, não tem nada a ver, né? Somente na lei orçamentária que a gente tem previsão de receita e autorização de despesa e leis especiais ao longo do ano que também só vão tratar da matéria financeira para os créditos adicionais. Agora a gente vê aqui a nossa questão, que é muito curtinha, muito simplesinha, mas ela tem algumas falhas, alguns erros, mas eu coloquei mesmo assim para a gente ver como que concurso público também tem questão errada. E também para a gente analisar que os princípios eles acabam se manifestando e dependendo do doutrinador ele dá um nome ou ele ignora uma denominação, né? Complicado isso para o aluno que vai fazer o concurso. Como é que será que esse examinador está entendendo os princípios, o que ele acha que é princípio, que nome ele dá aos princípios? Como é que eu vou adivinhar, né? É muito interessante às vezes olhar a banca, se é dos concursos que tem banca disponível e ver se esse autor não tem um livro, se ele próprio não é o doutrinador ou não escreveu um artigo, e aí ele vai ter a denominação do princípio que ele acha mais apropriado. Então, a lei do orçamento conterá discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Isso aí, né, princípio da programação, é assim que o nosso orçamento hoje é visto. Mas ele obedecerá aos princípios da alternativa correta é a alternativa A. Princípio da unidade, nós vimos que é isso mesmo, um documento único. Princípio da universalidade, todas as receitas, todas as despesas, o universo de receitas e despesas. E o princípio da anualidade, o orçamento tem uma vigência anual de 1º de janeiro a 31 de dezembro, coincidente com o ano civil. Então, essa é a correta, está no gabarito e está certo mesmo, né? É a mais correta. Só que aí tem alguns princípios que também existem e que o orçamento vai ter que obedecer, né? Então, vamos lá. Unidade, universalidade e clareza. Sim, o orçamento tem que ser claro, ele não pode ser confuso.
mas não está considerado aí. Exclusividade, sim, o princípio da exclusividade existe. Matéria específica financeira. Clareza e publicidade, claro, vai ter que publicar o orçamento. Clareza, exclusividade e unidade. Então, na verdade, todas as alternativas estão corretas. E durma com barulho desse. Até lá.